aí, galerinha? Hoje, ponto, vírgula, exclamação, interrogação, dois pontos, aspa, reticências. Olha aí, vamos trabalhar pontuação. Vocês vão ser assim, vão saber tudo. Vão ser os caras, os mestres da pontuação. Vamos lá então com o gordo aí. Bom, pessoal, hoje nós vamos trabalhar pontuação, tá? Muita gente pede e o gordo aqui vai trabalhar com vocês agora pontuação. Tá? Para reproduzirmos a língua escrita, os inúmeros recursos da fala, contamos com uma série de sinais gráficos, denominados sinais de pontuação. Quais são eles? É o ponto de interrogação, o ponto de exclamação, a vírgula, o ponto e vírgula, os dois pontos, a aspas, o travessão, as reticências e os parênteses. Tá? Alguns sinais de pontuação servem fundamentalmente para marcar pausas, o ponto e vírgula, o ponto, a vírgula. Outros têm a função de marcar a melodia, a entonação da fala, como a exclamação, a interrogação. Não é simples fixar regras para o emprego correto dos sinais de pontuação, além dos casos em que o uso dos sinais é obrigatório, tá? Determinado pela sintaxe. Existem também razões de ordem subjetiva envolvidas na sua utilização, a busca da melhor expressão que se transforma numa questão estilística, tá? De estilo. Vamos lá então. Quando é que eu uso o ponto final? O ponto final ele é utilizado para marcar o final das frases declarativas. É o sinal que indica a maior pausa, quando encerrar um texto escrito e também chamado ponto final, ok? Anoitecia, eu sou estudante, refiz as contas e não descobri onde errei. Então o ponto final ele serve para essas utilizações. O ponto de interrogação. Ele é usado para marcar o final de frases interrogativas diretas. Nunca é colocado no fim de uma oração interrogativa indireta, tá? Tem que tomar cuidado. Entendeu? Será que vai chover? Se eu terminar os exercícios, posso ir com você? O ponto de exclamação. Ele é colocado após determinadas palavras, como as interjeições ou de termos equivalentes, e no final de frases enunciadas com entonação exclamativa, o imperativo principalmente. Denota, entre outras coisas, entusiasmo, alegria, dor, surpresa, espanto, ordem. Olá, que susto! Não toque em nada, não matarás. A vírgula. Pessoal, aqui é muito importante. A vírgula é o sinal de pontuação que indica uma pausa de curta duração, sem marcar o fim do enunciado. Tá? A vírgula no interior da oração. Em português, a ordem normal dos termos da oração é a seguinte: o sujeito costuma vir antes do verbo e os complementos, o predicativo do sujeito e os adjuntos adverbiais, formado por mais de uma palavra, costumam vir depois do verbo. Quando os termos da oração se dispõem nessa ordem, dizemos que ocorre o que? A ordem direta. Muitos alunos estudaram a matéria da prova com afinco. Vocês podem ver aqui, muitos alunos, sujeito, estudaram verbo, a matéria da prova, objeto direto, com afinco, adjunto adverbial de modo. Olha só, sempre o coração da minha frase é o verbo, e o restante vem complementando essas ideias dele. Quando ocorre qualquer alteração de sequência lógica dos termos, tá? Nós temos os termos a ordem indireta. Com afinco, muitos alunos estudaram a matéria da prova. Eu inverti e puxei aquele meu adjunto adverbial. Eu tenho que separar ele com vírgula. Tá? Quando a oração se dispõe em ordem direta, não se separam por vírgula seus termos imediatos. Assim, não se usa vírgula entre o sujeito e o predicado, entre o verbo e o seu complemento, e entre o nome e o seu complemento. Entre seu complemento, o adjunto, Mesmo que na fala haja pausa entre esses termos, eu não utilizo. Muitos integrantes europeus chegaram ao Brasil naquele ano, ok? Todos os alunos apresentaram o texto ao professor. A áspera resposta ao candidato deixou-o magoado. Então, eu tenho ali essa situação, essa ordem, e parece que há pausas, mas não há vírgulas, ok? No interior da oração, utiliza-se vírgula nos casos a seguir. Nos termos intercalados, tá? Os termos que se intercalam da ordem direta, quebrando a sequência natural da frase. Eles devem vir isolados por vírgulas. Assim separam-se. Vamos lá, então. O predicativo do sujeito intercalado. Os espectadores, inquietos,
aguardavam o início do espetáculo. As expressões de caráter explicativo ou corretivo, como isto é, a saber, por exemplo, ou seja, ou melhor. A sua atitude, isto é, o seu comportamento na aula merece elogios. Não haverá aula amanhã, ou melhor, depois de amanhã, ok? As conjunções coordenativas intercaladas. A sua atitude, no entanto, causou sérios desentendimentos. Havia, porém, um inconveniente sério. Os adjuntos adverbiais intercalados. Os candidatos, naquele dia, receberam a imprensa. Se o adjunto adverbial intercalado for de pequena extensão, um simples advérbio, por exemplo, não se usa vírgula, tá? Uma vez que, nesse caso, não ocorre quebra na sequência lógica do enunciado. Os candidatos sempre receberam a imprensa. Pessoal, o lugar do meu adjunto adverbial é sempre no final da oração. Se eu estou deslocando ele, ele pega as malinhas dele, que é as vírgulas, e ele vem trazendo junto. Só se muitos autores, como Segala, dizem que se forem adjuntos adverbiais curtos, ele não precisa vir com vírgula, ok? Termos deslocados. Tá? Geralmente, quando o termo é deslocado de seu lugar original na frase, ele deve vir separado por vírgula. Assim, separam-se o adjunto adverbial anteposto. Tá? Naquele dia, os candidatos receberam a imprensa. Se o adjunto adverbial anteposto for um simples advérbio, a vírgula é indispensável, ok? A vírgula é indispensável, não precisa. Hoje, os candidatos deverão receber os jornalistas credenciados. O complemento pleonástico antecipado. Este assunto já o li em algum lugar. Então, isso aqui é um complemento pleonástico. Isso aqui é um objeto direto e li algo, este assunto. Então, está aqui, o está retomando ele. Então, esse meu objeto direto pleonástico vai vir com vírgula. O predicativo do sujeito antecipado, inquietos. Os espectadores aguardavam o início do espetáculo. Termos coordenados assindéticos. Os termos coordenados assindéticos, isto é, termos que exercem a mesma função sintática na oração, se não estiverem ligados por conjunção, devem ser separados por vírgulas. Tipo, algumas espécies de animais comem bolos. Termos coordenados assindéticos. Os termos coordenados assindéticos, isto é, os termos que exercem a mesma função sintática na oração, se não estiverem ligados por conjunção, devem ser separados por vírgulas. Algumas espécies de animais comem brotos, flores, folhas e frutos. Então, estou trabalhando com a mesma função sintática ali, separado com vírgulas. Termos coordenados ligados por o, por e ou nem. Quando os termos coordenados estiverem ligados pelas conjunções e ou nem, não se usa vírgula. Aquela paisagem nos despertava confiança, tranquilidade e calma. Pedro ou Paulo casará com Maria. Não necessitava de dinheiro nem de auxílio. Se essas conjunções vierem repetidas para dar ideia de ênfase, usa-se a vírgula. E os pais, e os amigos, e os vizinhos magoaram-no. Não caminhava por montanhas, ou florestas, ou cavernas, ou desertos. Não estudava física, nem química, nem matemática, nem história. A repetição de uma mesma conjunção coordenativa constitui uma figura de linguagem denominada polissíndeto. Ok? Isso é uma figura estilística. Outros casos. Use-se também a vírgula no interior da oração para separar o nome do lugar na indicação de datas. Santa Maria, 23 de janeiro de 2017. Campinas, 13 de dezembro de 2016. Marcar a omissão do verbo. O meu pai era paulista, meu avô, pernambucano. O meu bisavô, mineiro. Meu tataravô, baiano. Ok? Isolar o vocativo. Esteja ele no começo, no meio ou no fim da frase. A ordem, meus amigos, é a base do governo. Machado de Assis. Pode-se, em vez de vírgula, marcar o vocativo com um ponto de exclamação, a fim de dar ênfase. Deus, ó Deus, onde estás que não me responde? Castro Alves.
Isolar o aposto. Jericoacoara, uma das mais belas praias do Brasil, fica no Ceará. Estive em Natal, capital do Rio Grande do Norte. A vírgula entre orações. Orações coordenadas. As orações coordenadas, tá, exceto as iniciadas pela conjunção aditiva e, separam-se por vírgula. Cheguei, pedi silêncio, aguardei alguns minutos e comecei a palestra. Eles se esforçaram muito, porém não obtiveram o resultado desejado. Pode-se usar vírgula, tá, antes da conjunção e quando as orações coordenadas estiverem sujeitos, elas tiverem sujeitos o quê? Diferentes. Os adjetivos passam e os substantivos ficam. Machado de Assis. Quando a conjunção e vier repetida enfaticamente, o polissíndeto. E volta, e recomeça, e se esforça, e consegue. Quando a conjunção e assumir outros valores, adversidade, consequência, os jovens querem ser fiéis e não o são. Esse e é trocado, mas não são, ok? Esforça-se muito e conseguia aprovação. Em consequência, conseguiu a aprovação, tá? Então, eu tenho que tentar essa transformação. Orações subordinadas substantivas. As orações desta categoria, com exceção das apositivas, não se separam por vírgula da principal, ok? Espero que você me telefone. O remédio era ficar em casa. Orações subordinadas adjetivas explicativas. As orações subordinadas adjetivas explicativas sempre são separadas por vírgula. O homem, que é razoável, saberá evitar uma terceira guerra. Porque se eu não utilizar vírgula, tá, para essa separação, ela vai deixar de ser explicativa e ela se torna restritiva, ok? As orações subordinadas adjetivas restritivas, é o que eu falei para vocês. As adjetivas restritivas, em geral, não se separam da principal por vírgula. Podem terminar por vírgula, mas nunca começar por ela, quando tiver certa extensão. Sobretudo, se terminarem por um verbo seguido pelo verbo da oração principal. Os empregados, que por causa de diversos problemas se aposentaram, serão indenizados, ok? Tem essa diferenciação aí. Orações subordinadas adverbiais. Tá? As orações dessa modalidade, sobretudo quando estiverem antepostas à oração principal ou nela intercaladas, separam-se por vírgula. Quando o cantor entrou no palco, todos aplaudiram. Ela está invertida, ordem inversa. Entrando o cantor, todos devem aplaudir, também inversa. O cantor, como era esperado pela plateia, cantou seu maior sucesso. Tá? Ela está intercalada ali da oração. Orações intercaladas. As orações intercaladas são sempre separadas por vírgula, dupla ou duplo travessão ou parênteses. Pessoal, prestem atenção. Aqui eu tenho essa classificação. Ou eu posso utilizar vírgulas, ou travessões, ou parênteses. Quando eu quero dar um ressalto normal, eu trabalho com vírgulas. Quando eu quero aumentar um pouco esse meu ressalto sobre aquilo, eu uso travessões, ok? Eu disse o orador, não concordo. O problema das enchentes, disse o candidato, será prioritário. Algumas observações. Quando os sujeitos forem diferentes, separam-se por vírgulas as orações unidas pela conjunção e, ok? Nós chegamos à festa cedo e eles depois das 4 da madrugada. Separe-se por vírgula quando houver polissíndeto. Riam e dançavam e conversavam e falavam mal de quem passava entre eles. O conectivo mas, ele é empregado sempre no início da oração. As demais conjunções adversativas, porém, contudo, no entanto, todavia, elas podem vir no início da oração, ou apenas um dos termos. No primeiro caso, a vírgula aparece antes da conjunção. No segundo, a conjunção vem isolada por vírgulas. Olha só, vá onde quiser, vírgula, mas não volte tarde. Então, sempre vai vir dessa forma. Vá onde quiser, ponto e vírgula, não volte. No entanto, tarde. Amores, aqui nós já vamos ver o seguinte. Quando eu separo orações, eu uso vírgula, ok?
Se eu estou separando as orações e eu desloquei meu termo dentro da frase, então dentro da frase eu vou ter que usar vírgulas. Para separar as orações, eu estou usando o quê? Ponto e vírgula, que é um nível acima, ok? Depois nós vamos ver no ponto e vírgula. O conectivo, pois, quando explicação ou causa, introduz a oração, tá? E a vírgula deve ser colocada antes dele. Quando for conclusivo, o pois deve ser isolado por vírgula e posposto a um termo da oração a que pertence. Ele é teu pai? Você deve-lhe, pois, respeito. Você deve respeito a ele, pois é seu pai, ok? Há uma diferença aí no emprego dele. O ponto e vírgula. O ponto e vírgula marca uma pausa mais longa que a vírgula, no entanto menor que a do ponto. Por ele ser um sinal intermediário entre a vírgula e o ponto, não é tarefa simples sistematizar seu emprego. Entretanto, algumas normas para a sua utilização, ok? Emprega-se o ponto e vírgula para separar orações coordenadas, que já vêm quebradas no seu interior por vírgula. Eu já estou usando vírgula, então eu tenho que usar o que? Entre elas, o ponto e vírgula. Os espelhos são usados para ver o rosto, ponto e vírgula. A arte, vírgula, para ver a alma. Separar orações coordenadas que se contrabalançam em força expressiva, formando antítese, por exemplo. Muitos se esforçam, poucos conseguem. Uns trabalham, outros descansam. Separar orações coordenadas que tenham certa extensão. Os excelentes jogadores de futebol olímpico reclamaram com razão das constantes críticas do técnico. Porém, o teimoso treinador ficou completamente indiferente às queixas dos jogadores. Separar os diversos itens de enunciados enumerativos em leis, decretos, portarias, considerando, a alta taxa de desemprego, a elevação da taxa de juros, a recessão econômica, solicitamos especial atenção ao nosso pedido. Artigo 111. São órgãos da Justiça do Trabalho, o Tribunal Superior do Trabalho, os Tribunais Regionais do Trabalho, juízes do trabalho. Uma observação importante. Depois desse sinal gráfico, o outro período é iniciado com letra minúscula, ok? Os dois pontos, tá? Eles marcam uma acessível suspensão da melodia de uma frase para introduzir algo bastante importante. Utilizam-se os dois pontos para dar início à fala ou citação textual de outrem, tá? De outra pessoa. A porta abriu-se, um brado ressoou. Até que enfim, meu rapaz. Ok? Dar início a uma sequência que explica, esclarece, identifica, desenvolve ou discrimina uma ideia anterior. Descobri a grande razão da minha vida, você. Tivemos uma ótima ideia, abandonar a sala. Para iniciar uma enumeração, a lista de material escolar é composta fundamentalmente por caderno, lápis de cor, giz de cera, lápis, estojo, pasta. Para iniciar a fala de uma pessoa, de uma personagem, o poeta disse, travessão, navegar é preciso. As aspas. Isolar citação textual colhida a outra pessoa. Como afirma Caio Prado Júnior em História Econômica do Brasil, abre aspas, a questão da imigração europeia do século XIX está intimamente ligada à da escravidão. As aspas só aparecem depois da pontuação quando abrange todo o período. Não tenha ciúmes de tua mulher para que ela não se meta a enganar-te com a malícia de aprender de ti. Machado de Assis. Isolar palavras ou expressões estranhas à língua culta, como gírias, expressões populares, estrangeirismos. Não deixe de fazer download do programa Estrangeirismo. Ele ficou grilado com sua atitude de mão de vaca. Expressões populares têm que vir com aspas. Mostrar que uma palavra está em sentido diverso do usual, geralmente sentido irônico. Sua ideia foi mesmo brilhante. Fizeste excelente serviço. Dar destaque a uma palavra ou expressão. Já entendi o porquê do seu projeto. Só não percebo como executá-lo. Na representação de nomes de livros e de legendas, a fim de marcar destaque.
Os Lusíadas, de Camões, têm grande importância literária. O travessão. O travessão simples serve para indicar que alguém está falando de viva voz, discurso direto. Emprega-se, pois, o travessão para marcar a mudança de interlocutor nos diálogos. De quem são as pernas? Da Madalena, respondeu Godin. Quem? Uma professora. Não conhece? Bonita? Graciliano Ramos. Alguns autores costumam, em vez do travessão, utilizar as aspas para indicar fala de personagens. Você tem dinheiro? Tenho. Então compra. Eu fico pensando na moça, Rubem Fonseca. Para ligar palavras que não formam substantivo compostos, tipo ponte, rio, Niterói. Para destacar no fim do período uma explicação, uma síntese, uma conclusão do que foi exposto. Estudei durante anos, sem pensar em desistir, até alcançar o meu objetivo, e eis que me formo médico. O travessão duplo. Para substituir a dupla vírgula, sobretudo quando se quer dar ênfase ou destaque ao termo intercalado. O ministro, profundo conhecedor do mercado internacional, está consciente das dificuldades. Machado de Assis, grande romancista brasileiro, também escreveu contos. As reticências. As reticências marcam uma interrupção da sequência lógica da frase. Pode ser usadas com valor estilístico, isto é, com a intenção deliberada de permitir ao leitor completar o pensamento que foi suspenso. Eu não vou dizer nada. Você já deve ter percebido que, para marcar a fala quebrada e desconexa, própria de quem está nervoso ou inseguro. Bem, sabe? Pois é, quer dizer, não era bem assim, sei lá. Para indicar que parte de uma citação foi omitida. Nesse caso, as reticências vêm de preferência entre parênteses. Tá? Nenhuma tinha os olhos de ressaca, nem os de cigana, oblíqua e dissimulada. Machado de Assis. Não alcancei a celebridade do emplasto, não fui califa. Machado de Assis. Artigo 39, vedado ao fornecimento de produtos e serviços. Tá? Aqui é um exemplo do Código de Defesa do Consumidor, que eu não quero citar tudo, eu vou omitir ali, ok? O parênteses são usados, tá, para intercalar em um texto qualquer expressão secundária, indicação, informação acessória, e ele é empregado nos seguintes casos. Os parênteses servem para isolar explicações, indicações ou comentários acessórios de um texto, tá? Ela, a rainha, é a representação viva da mágoa, Lima Barreto. Aborrecido, aporrinhado, recorri a um bacharel, 300 mil réis, fora despesas miúdas com automóveis e gorjetas, e embarquei 24 horas depois, Graciliano Ramos. Os parênteses podem ser usados para isolar orações intercaladas, sendo mais frequentes, porém, para este fim, as vírgulas e os travessões. Devemos evitar muitas informações dentro dos parênteses, expressões muito extensas, pois isso prejudica a fluidez textual, ok? Vimos aqui, então, a parte de pontuação. Falei para vocês, pontuação não é tão difícil. É atenção, é saber fazer, saber as regrinhas, é tranquilinho. Vamos lá, então, deixe seu like aí, se inscreva no canal aí, e vamos continuar nosso estudo de língua portuguesa. Um beijo do gordo aí para vocês.